dia. Queria agradecer a presença de todos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre acessibilidade. Está dando para me escutar bem? Beleza. Bom, vou falar um pouquinho sobre acessibilidade no caso de gerenciamento de foco para aplicações digitais acessíveis, do essencial ao desnecessário. Eu queria saber aqui quem mais ou menos conhece um pouco sobre acessibilidade ou já tem contato. Levanta a mão para mim, por favor. Tá. Pouquíssimas pessoas, mas beleza. Eu também queria saber quem é desenvolvedor aqui, quem é uma pessoa desenvolvedora, por favor, levanta a mão. Designer, de qualidade. Beleza. Então, eu vou abordar um pouquinho sobre mais a área de desenvolvimento, mas ela serve também, pode ser aplicada para qualquer outra área. Os conceitos que eu vou apresentar aqui. Bom, então, quem sou eu? Meu nome é Gisele Lucas, para quem não me conhece, eu sou cientista da computação por formação, engenheira de software na CIT e possuo experiência em desenvolvimento web. Comecei com desenvolvimento back-end e fui migrando aos poucos para o front-end, me tornei full stack, hoje eu sou full stack no projeto com o qual eu trabalho, mas por causa da acessibilidade eu tenho cada vez mais me aproximado e estudado mais sobre front-end. Bom, aqui estão os meus contatos, o LinkedIn é Gisele, meu nome termina com Y, então é Gisely, Lucas, e o meu e-mail é gisele.lucas@gmail.com. No final também vai ter, para caso alguém queira, alguma dúvida ou material que eu tenho estudado e coisa e tal. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês o que eu tenho estudado. Ainda não sou nenhuma expert em acessibilidade, mas como eu tenho gostado cada vez mais desse tema, então eu tenho estudado muito. Eu acabei esquecendo de me descrever, mas eu tenho 1,64 m, cabelos cacheados, sou morena, da pele mais clara, estou usando uma calça laranja e uma blusa branca. Bom, e agora falando da acessibilidade, motivos para falar sobre. Primeiro, como que eu entrei na acessibilidade? Como que eu desenvolvi cada vez mais esse tema e busquei aprender mais sobre ele. Primeiro, eu entrei num projeto que precisava disso. Então, foi uma demanda. Meu contato maior com a acessibilidade por desenvolvimento foi por causa de uma demanda do projeto com o qual eu trabalho. Mas quando eu entrei, eu me identifiquei muito, porque eu sou uma pessoa que defende muito a questão da diversidade. E eu vi ali uma possibilidade de tornar a web cada vez mais diversa e inclusiva. E eu queria mostrar para vocês um pouquinho dos motivos de se falar de acessibilidade. Olhando dados, números, olhando para o Brasil, a gente tem 23,9% da população, arredondando 24% da população, de acordo com o IBGE de 2010, se autodeclaram com algum tipo de deficiência, seja ela visual, motora, física, intelectual, qualquer deficiência. E do mundo, se a gente for parar para olhar no mundo, 15% das pessoas no mundo se autodeclaram com algum tipo de deficiência. Isso é um dado da Organização Mundial da Saúde. E o que esses dados representam, principalmente no mundo? Ele quer dizer que a cada 1 bilhão de pessoas se autodeclararam com algum tipo de deficiência. Então, 1 a cada 7 pessoas possui algum tipo de deficiência. E quais deficiências são essas? Visual, cegueira total ou parcial, mas quando ela atinge acima de 70%. Deficiências motoras, deficiências cognitivas, e não quer dizer que essa pessoa também só tenha uma deficiência. Mas, olha só, se a gente for olhar só para o Brasil, 24% dessas pessoas se autodeclararam. É quase 1/4 da população brasileira que a gente está deixando de fora das nossas aplicações. Só que dentro desse 1/4 dessa população, também, a gente tem as pessoas que não se declaram com algum tipo de deficiência, mas elas estão também inseridas por alguma limitação, seja ela temporária ou permanente. Vamos supor, o caso de eu que uso óculos. Eu não me declaro como deficiência visual, mas eu tenho uma limitação visual. Uma pessoa que quebrou uma perna, ela não se declara como uma deficiência motora,
uma deficiência física, mas ela tem ali no momento uma certa limitação. E você vê que, se vocês observarem, esse número só vai crescendo, essa proporção só vai crescendo. Então, esse é um dos principais motivos em números de se falar de acessibilidade. E agora, entendendo a acessibilidade, um pouco do conceito, se a gente for pegar no geral, o que significa acessibilidade? Bom, de acordo com o dicionário, Michaelis, facilidade de acesso, qualidade do que é acessível. E de acordo com o governo federal do Brasil, é permitir que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida participem de atividades que incluem o uso de produtos, serviços e informação. Quando eu vou falar de acessibilidade digital, eu vou mostrar que esse conceito ele se torna mais amplo, porque aqui a acessibilidade ela é muito associada a você somente ter alguma deficiência. E vocês vão perceber que não, que ela vai englobar um ambiente acessível, ele se torna bom para todos. E agora, para poder entender um pouquinho disso, né, por que o ambiente acessível se torna bom para todos, é bom entender a acessibilidade e inclusão. Então, a gente tem 4 paradigmas, que é a exclusão, segregação, integração e inclusão. O que é exclusão? A gente tem um grupo de pessoas comuns que compartilham das mesmas características e elas estão naquele grupo. E qualquer outra pessoa que se diferencie daquele grupo, ela é excluída, então ela não consegue ter acesso. Vamos supor, há muito tempo atrás, se a gente for olhar nas nossas escolas, os deficientes, por exemplo, visuais, eles tinham um afastamento, eles eram excluídos desse meio. Qualquer pessoa que tinha uma deficiência, principalmente cognitiva, ela era afastada do meio, ela era excluída desse grupo social. Então, isso é exclusão. E qual que é a segregação? É quando você continua com o seu grupo comum e você vai criar um meio você vai criar um outro grupo para que agrupe essas pessoas que não pertencem àquele primeiro grupo. No caso, vamos supor, então eu vou criar um grupo só para pessoas com deficiências visuais aprenderem a ler e a escrever. Então eu segrego, elas não vão aprender integradas junto com as outras, mas eu estou separando, elas vão aprender, mas de uma forma completamente diferente. E qual que é a integração? É quando eu coloco ela naquele meio, mas eu não torno esse processo transparente. E a inclusão é isso. A inclusão ela já é quando você consegue estar em um ambiente com diferentes pessoas, de diferentes características, e é transparente, é invisível. Um exemplo aqui é, por exemplo, a intérprete de Libras. Eu continuo falando, ela está transmitindo o que eu estou falando e isso está sendo transparente para as pessoas. E dentre outros exemplos também que a gente pode ter. Isso é um exemplo de inclusão, quando todas as pessoas elas conseguem aprender, elas conseguem absorver aquela informação de uma mesma forma sem perceber diferenciações. Bom, e aí a acessibilidade digital. A acessibilidade digital ela vê muito disso, que é você tornar a web, você tornar a sua aplicação digital transparente para qualquer pessoa. Qualquer pessoa vai conseguir compreender, interpretar e absorver a informação com a qual você quer passar, independente se ela tem uma deficiência temporária ou permanente. Ou não tenha nenhuma. E aí, olhando um pouquinho, como a gente aplica, desenvolve e evolui também essas aplicações digitais. Eu gosto muito dessa frase da Mary Pett, que ela fala um pouquinho sobre o poder de uma aplicação digital acessível, né? Que é para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. E isso vai muito além. O Marcelo Salles, para quem não conhece, ele é um designer muito conceituado na parte de acessibilidade. E ele tem uma frase que é muito legal, que fala assim: não sou eu que tenho deficiência, é o seu site que é deficiente. Isso é muito verdade, porque quando você deixa de incorporar a acessibilidade na sua aplicação, na verdade, é você que está perdendo, não é a outra pessoa. Claro que ela tem uma perda ali, que ela vai deixar de acessar algum recurso que ela precisaria, coisa e tal, mas ela pode substituir isso por outro. Hoje a gente está no mercado em que as coisas elas se transformam muito rápido, então é muito fácil você ter um concorrente à sua altura e a acessibilidade permite que você capte essas pessoas de uma melhor forma.
Aí, quando eu falei de acessibilidade digital fala mais sobre permitir e tornar o acesso à informação global, então, transparente às pessoas, entender sobre a diversidade de usuários, entender que você não está trabalhando apenas com uma pessoa que não tem deficiência visual, tem todas as suas habilidades motoras, como ditas como comuns, né? Não tem deficiência auditiva, não tem nenhuma limitação ali naquele momento. Só que esse grupo ele se torna cada vez mais restrito. Então, entender sobre a diversidade dos usuários que vão atender a sua aplicação é muito importante. E entender que a acessibilidade não impacta apenas pessoas com deficiência. A acessibilidade impacta todo mundo. E escutar e tentar entender o outro. Esse é um ponto importante, porque a acessibilidade, quando a gente vai desenvolver uma aplicação, a gente está trabalhando com uma diversidade de usuários. E, às vezes, a equipe que está também desenvolvendo, ela não é tão diversa. Com isso, a gente tem que entender quais são as reais necessidades e problemas que outras pessoas passam para conseguir trazer isso de uma solução mais técnica e inovadora para a sua aplicação. E entrando nisso, como que a gente pode fazer? Bom, a gente tem a WCAG. O que é a WCAG? A W3C, para quem não conhece, é o World Wide Web, que é um consórcio de várias empresas e pessoas que elas se uniram para poder criar uma documentação, um padrão sobre a web. E vendo a necessidade de incorporar as pessoas com deficiência, que até então elas estavam excluídas, quando a web começou a se desenvolver com estilos, modificações, dentre outras, surgiu a WAI, que é a Web Accessibility Initiative, que é a iniciativa de acessibilidade para a web. E elas se uniram e construíram uma documentação, por quê? Em vários momentos, tipo assim, as pessoas falavam, beleza, eu quero colocar acessibilidade, mas como que eu vou colocar acessibilidade na minha aplicação? Então, elas criaram uma documentação que são várias diretrizes e dicas, normas que auxiliam como esse desenvolvimento, o que esse desenvolvimento precisa fazer e como ele vai fazer, em alguns casos. E a WCAG é essa documentação. E ela é baseada em princípios, e são 4 princípios: o da percepção, operação, o da compreensão e robusto. Eu não vou entrar a fundo em cada um, mas é bem legal vocês entenderem o que esses 4 conceitos descrevem. E a gente também tem os níveis, o A, 2A e 3A. E qual que é a funcionalidade desses níveis? Eles vão descrever o quão a sua aplicação está acessível. Então, cada grupo de nível, ele agrupa um conjunto de diversidade de usuários. É legal que, se vocês estiverem iniciando numa aplicação, vocês pelo menos tentem garantir o nível A. E depois, conforme as evolutivas forem acontecendo, aí vai para 2A e algumas partes da sua aplicação 3A, mas não todos. E o que existe, né, nessa documentação? Diretrizes, ferramentas, muitas dicas, às vezes tem dicas de como fazer, mas a maioria é o que você precisa fazer e como entender aquela sua aplicação. E dentro disso, eu vou pegar um ganchinho que eu acho importante para quem for iniciar nessa parte, que é o gerenciamento de foco, né, que é a proposta dessa palestra. Do essencial ao desnecessário. Bom, o que o gerenciamento de foco ele vai dizer? Ele está muito ligado ao como a gente constrói o nosso DOM. Para quem não conhece, o DOM é o Document Object Model, que é uma API que os browsers consomem, que ele descreve, quando você constrói uma página em HTML e você abre ela no browser, somente o HTML ele não vai ser renderizado. Então, ele é renderizado pelo DOM, que ele descreve, ele constrói uma árvore com as suas tags HTML, de forma que o browser consegue interpretar e desenvolver tudo que você quer, desenvolver naquela aplicação, né? Como eu falei, ele é uma API e ele define a estrutura lógica e forma de acesso e manipulação daquele documento. No caso, ele contém não só o HTML, mas ele contém outras coisas, como local storage, o window, na verdade, o DOM vem dele. E é muito legal vocês entenderem como que funciona o DOM.
E o que acontece? Os browsers, para acessibilidade, o DOM, como ele pega o HTML, ele pega as tags, pega os atributos, os elementos, tudo ele pega, e o conteúdo também, e ele vai criando ramificações nessa árvore. Só que essas ramificações também entram estilo, modificações, por exemplo, do JavaScript, dentre outros. Só que nem tudo isso é necessário para acessibilidade. Então, o que acontece? Quando o DOM é criado, também é criada uma árvore de acessibilidade. E o que essa árvore de acessibilidade faz? Ela vai pegar os atributos e as informações que são realmente necessárias para as ferramentas acessíveis. Então, a acessibilidade ela é um formato sintetizado da árvore do DOM e está diretamente relacionada à semântica do HTML. Então, a árvore de acessibilidade ela é baseada no que o DOM é. Então, a semântica é muito importante. E como é a árvore de acessibilidade? Aqui eu tenho um exemplo de como é a árvore. Então, eu tenho, por exemplo, uma tag main. Dentro dessa tag main, eu tenho um formulário, então eu tenho uma tag form. Dentro dessa tag form, vai correndo as ramificações. Então, dentro dessa tag form, eu tenho agora quatro elementos, né? Que vai ser o radio button, que é o botão de opção, edit text, um campo de texto, combo box, um campo de seleção e um botão. Esses 4 elementos existem dentro do meu formulário. E a árvore de acessibilidade, só que eles podem ter estilo, podem ter outros modificadores, mas a árvore de acessibilidade, ela só vai pegar essas informações. Qual que é o tipo do meu elemento, que é o nome principal, o nome dele, que na verdade é um nome que você define ou por um rótulo ou por uma descrição que você coloca, qual é o estado dele, qual é o valor dele. E tem também, dependendo de alguns casos, qual é a ação que aquele elemento vai incorporar. Então, dentre todas as possibilidades de uma árvore, de um elemento ter, como classe, tag de estilo, dentre outras, ele só vai pegar essas informações e ele constrói. E é isso que ele passa para os leitores de tela, por exemplo, para todas as ferramentas que são acessíveis. Então, aqui a gente tem um exemplo de botão de opção, que eu tenho um nome, round trip, tem um estado dele que está marcando que está selecionado. Então, quando o usuário posicionar o foco, por exemplo, nesse elemento, ele vai falar que esse botão com esse nome está selecionado. E assim por diante, todos os outros. Como campo de texto, falando do nome, que o nome completo, o campo de seleção, falando do valor, que é sem nenhuma preferência, o nome, que é tipo, Seattle tipo, e o estado dele, que ele está colapsado. Quando a pessoa clicar, ele fala, está expandido e fala as opções conforme ele navegar. E isso também é importante porque os navegadores eles sabem qual o recurso de navegação que você vai ter conforme esses tipos. Bom, e aí também, para entender sobre gerenciamento de foco, a gente precisa saber o que é o foco. Bom, foco é o controle de tela via teclado. Então, é você conseguir navegar na sua aplicação pelo teclado. Navegação pela tecla Tab e setas. As setas são campos específicos, então é campo de seleção. Dentro de grupos específicos, você consegue navegar com as setas. Do contrário, a navegação, em sua maioria, é feita por Tab. Elementos interativos já possuem foco implícito. O que são elementos interativos? Elementos que o usuário consegue preencher alguma coisa ou ele tem alguma ação. Botão, campo de texto, botão de opção, todos esses elementos. Elementos de formulário são elementos interativos. Links são elementos interativos. E esses elementos interativos, eles já possuem uma ordem de tabulação. Então, ele já possui um controle de foco que já é construído na árvore de acessibilidade e já é passado para todos os browsers. Então, você não precisa meio que manipular isso. Normalmente, quando você manipula, é porque você ou está querendo modificar um comportamento ou está querendo corrigir alguma coisa que foi feita errada. Tab Index. O que é o Tab Index?
para elementos que são interativos, é o tab index que define que ele vai receber uma tabulação, que ele vai receber um foco ali. Então, a gente tem os campos, por exemplo, todos esses elementos interativos, eles já possuem esse tab index e você não precisa declarar, é um atributo. Você só usa esse atributo quando você quer modificar esse comportamento ou então você quer colocar um comportamento interativo em um elemento que não é. Aí o tab index com valor -1 não recebe o foco pelo teclado, mas pode ter o foco via JavaScript. Vamos supor, eu tenho um menu e esse menu ele tem submenus. Esses submenus não vão ficar expostos o tempo todo. Então, eu uso o tab index -1, até mesmo no link, vamos supor que é um link, eu uso ele -1 e vou controlar via JavaScript qual vai ser o momento de exibição dele. Tab index 0 já é o que vem por padrão em todos os elementos interativos. Mas você define tab index 0 para elementos que você quer que o foco esteja visível e ele seja identificado. Então, vamos supor, eu abri o menu agora e ele apareceu meus submenus. Eu não quero que aqueles submenus recebam foco, então eu altero o valor daquele tab index para 0. Então, isso vai ocorrer uma modificação no DOM e, consequentemente, na árvore de acessibilidade. Aquele elemento que antes tinha tab index -1 e estava sendo ignorado na árvore de acessibilidade, agora ele passa a se tornar visível. Tab index 3. O que ele faz? Ele quebra a ordem de tabulação. Esse 3 é representativo, é qualquer número diferente de 0 e -1. Isso não é uma boa prática, embora é possível fazer, não é uma boa prática pelo fato de que você está quebrando a semântica do seu HTML. Lembra lá que a árvore de acessibilidade é baseada no DOM? Se você quebra essa ordem de tabulação, você não modifica a árvore de acessibilidade. E isso vai dar problema, porque, tipo assim, você coloca 3 links e no terceiro você coloca, por exemplo, tab index 1. Aí ele vai ser o primeiro agora a ser visto. E o usuário vai perder essa conexão do que acontece realmente com o visual e do que ele vê. Então, qualquer modificação, é por isso da importância da semântica, qualquer modificação que for feita, ela tem que ser feita, tipo assim, de posicionamento, ela tem que ser feita por CSS e não no HTML. E aqui tem um exemplo de uma div, que aí eu tenho uma classe, tab first, e aí eu tenho um elemento tab index 0. O que? Eu tenho um elemento que uma div não é um elemento interativo naturalmente, então eu estou colocando um tab index 0, agora na árvore de acessibilidade ela passa a ter um comportamento de elemento interativo, e depois, se eu, por exemplo, colocar -1, ela é ignorada e fica esperando alguma modificação JavaScript para que ela volte a ser visualizada como um elemento interativo. Então, nesse exemplo aqui da div com tab index 0, ele agora, se eu der tab, por exemplo, no elemento anterior, e eu consigo agora acessar essa div. Então, já entendendo sobre tab index e foco, gerenciamento de foco. O que é o controle dos elementos que vão receber esse foco dentro do HTML. E o que é essencial fazer? Primeiro de tudo é manter o outline. O que é o outline? É aquela bordinha tracejada que quando você está navegando via teclado, ela aparece nos elementos que são interativos. Ela possui uma função, não é só função de design, mas o que ela faz? Ela permite com que as pessoas com baixa visão, pessoas com alguma dificuldade cognitiva consigam perceber o local com qual elas estão. Então, quando eu posiciono o foco, eu vou navegando com a tecla Tab, ele vai mostrando qual é a região que está com aquele foco. Pessoas que possuem alguma deficiência visual total, elas estão escutando pelos leitores de tela, mas todas as outras não. Então, é por isso que você precisa manter esse outline. Tem formas de customizar, mas é importante manter e deixar ele lá. Foco itinerante. Lembrando que o outline, cada browser, ele constrói de um jeito. Então, se você for modificar, você vai ter que modificar para cada browser a cor, por exemplo. Se eu não me engano, no Firefox é laranja, no Chrome é azul. Cada um tem um formato, mas todos eles mostram por causa disso. Foco itinerante. O foco itinerante é aquele foco que você consegue, que você está visível no momento.
Então, aqui eu tenho um exemplo do skip to main content. Aí tem um exemplo aqui. O que acontece? Isso até é o skip link, né? Que são formas de acesso mais rápida de navegação. Então, eu clico lá no skip to main content. É um link que vai ficar oculto só quando você navegar com a tecla Tab, que ele se torna visível na tela, e quando você pressionar Enter, ele vai para o conteúdo principal. Qual que é a função dele? Reduzir a área de navegação. Então, ao invés do usuário ter que passar pelo menu inteiro para chegar no conteúdo principal, ele já consegue navegar de uma vez. O que é essencial? Mensagem de erro. Mensagens de erro, se elas forem reportadas ao final, elas têm que receber o foco. Se for uma mensagem de erro interativa com a qual o usuário vai digitando e essa mensagem vai aparecendo, ela só deve receber o foco ao final da interação. Ela não deve receber, tipo assim, a cada vez que você digita, o usuário não precisa saber que houve um erro, porque isso pode interferir na sua execução. Alertas, a mesma coisa. Qualquer tipo de mudança na tela não planejada, alertas, modais, dentre outros, precisa receber o foco. Vídeos e controladores de conteúdo, também. Players, se eu vou começar um vídeo automaticamente, o foco tem que ser nesse vídeo para permitir que o usuário consiga parar, pausar, voltar, dentre outros, conforme a sua necessidade. O que não fazer? Ops, está fazendo isso errado, que é adicionar tab index em elementos interativos, não tem necessidade. Então, se eu tenho um elemento A, eu vou lá e adiciono tab index 0 nele, não tem necessidade, na verdade, a árvore de acessibilidade não vai fazer nada com aquilo. Agora, se eu vou modificar ele já começa com valor -1 e pelo JavaScript eu altero ele para 0. Adicionar tab index em elementos não interativos, existem algumas exceções, mas isso não é uma prática legal. Lembra da árvore de acessibilidade? Elementos interativos não têm as informações que a árvore precisa para reportar para as tecnologias acessíveis. Então, quando você faz isso, você vai ter que modificar aquele elemento e adicionar recursos que são área, que é ARIA, que vão permitir passar essas informações para a árvore de acessibilidade. Não dar preferência a elementos nativos. Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de um botão que eu estou criando ele através de uma div, ao invés de usar um elemento button, por exemplo. Prender o foco em um elemento, isso não é certo. Se você tem um formulário, você não pode manter o seu foco dentro desse formulário. O usuário ele tem que conseguir sair, independente do momento que ele estiver. Ter elementos com foco oculto. O que é isso? É quando eu não faço um bom gerenciamento. Então, por exemplo, eu tenho um submenu e eu não altero o valor do tab index. O que acontece quando eu não altero? Se todos esses elementos continuarem com 0, eles podem estar no HTML como ocultos, mas quando eu navegar pelo teclado, eles vão se tornar um foco oculto. Exceções. Foco em elementos não interativos. Então, eu tenho um exemplo aqui que é o quê? Lembra lá, eu falei, mas você falou que em elementos não interativos não pode. Mas existem algumas exceções que é o seguinte, lembra lá do skip link? No skip link eu tenho um link que quando eu clico ele posiciona o foco no menu principal, na área de conteúdo. Isso é uma exceção, você pode fazer isso. Então, se você vai, por exemplo, você tem um menu, quando você clica no menu, uma região é alterada, você pode colocar o foco naquela região para mostrar para o usuário qual que foi a alteração que ocorreu no site. Porque nem todo mundo percebe essas alterações em tempo real, inclusive também pessoas com deficiência visual, dentre outros. Exceções, manter o foco em modais. Lembra lá, eu falei, não pode prender o foco, mas em modais você tem que prender o foco dentro da modal. Se a modal está aparecendo, no momento em que ela apareceu, o que você vai fazer? Você vai capturar o último elemento com o qual disparou aquele evento da modal, capturou ele, guarda ele, e depois, quando a modal aparecer, você captura o primeiro elemento e no último elemento você volta para o primeiro. E fica nisso. Você fica nesse ciclo até que a pessoa saia, por exemplo, com um ESC ou com um xzinho lá. Você tem que permitir esse modo dela de escape, mas ela tem que ficar ali dentro da modal. E quando ela sair, o foco tem que voltar para o último elemento de interação. Aí aqui eu já acabei falando, né? Capturar o primeiro elemento, criar mecanismos para prender o laço, dentre outros. Vocês podem utilizar, por exemplo, o evento do KeyDAO. Testes. Ferramentas, né? A gente tem validadores online, plugins de verificação.
leitores de tela. Alguns exemplos, eu vou falar um pouquinho dessas ferramentas daqui a pouquinho. Mas existem muitas ferramentas, está em construção, ainda é pouco comparado às ferramentas que a gente tem, por exemplo, de desenvolvimento. Então, existem algumas ferramentas e está aberto. Tem até várias pessoas que estão desenvolvendo. É legal de vocês usarem, principalmente agora no início, quem estiver iniciando, mas quem já estiver mais avançado é mais por consulta mesmo. Automação. Ainda nos testes, a gente consegue automatizar. Mas, para acessibilidade, isso não é um critério. A automatização, ela, na verdade, ela pode ocorrer de 25% a 30% dos seus cenários de teste. Ela não pode acontecer total, porque a acessibilidade ela diz muito sobre interação. E a automação ela não pega essas diferenças de interação que possa ter. Funcionais, os testes manuais devem ser a principal forma de validação, como eu falei, e, se possível, incluir PCDs no processo. É difícil, às vezes é custoso, mas é importante, sim, você ter essa diversidade de usuários e até entender as pessoas que estão usando, para entender como que elas vão usar aquela aplicação. Dicas de ferramenta, tem vários validadores, tem o ASES, que é o ASIS, ele é do governo brasileiro, é muito legal, você coloca o link da sua aplicação e ele roda e te mostra um report com uma nota de 0 a 100 do que você pode melhorar na sua aplicação. Tem o P11Y. O que é o A11Y? É a acessibilidade reduzida, Accessibility. Então, ele também é uma ferramenta que você pode incorporar. Na verdade, ele é um plugin que você vai incorporar lá na sua integração contínua, dentre outros, e ele roda também por páginas e te dá um report. Tem o WebIM, qual que é a função dele? Ele também é um validador, então você posta a sua aplicação lá, e ele também é um site com muito conteúdo sobre acessibilidade. Tem o Lighthouse. O Lighthouse é uma ferramenta, uma funcionalidade do Google, tem no Chrome e tem como você também incorporar na sua aplicação contínua, dentre outros, e ele tem o recurso de acessibilidade. Ele faz a mesma coisa que o PA11Y, que é basicamente rodar na aplicação e te dar um report. E tem o Wave, que é um validador online também. Muito bom. Assim como o ASIS e o WebIM. Algumas referências legais. A documentação da WCAG 2.1. Toolkit de acessibilidade, eu cheguei a comentar do Marcelo Salles. É muito legal, principalmente para quem estiver aprendendo ele em português, porque a documentação é toda em inglês. É o WebIM, como eu falei, que é uma ferramenta, tipo assim, um site com uma organização com muito conteúdo sobre acessibilidade. Web Accessibility, tem um curso na Audacity do Google que é sobre acessibilidade, também web, então é bem legal. E também o Google tem uma comunidade que é o Web Developers e tem também uma seção sobre acessibilidade, bem legal também. Essa é em português, o curso é em inglês. E é isso. Obrigada. Dúvidas? E o meu contato, repetindo, né? É Gisele Lucas, Gisly, Lucas. Esse é o meu LinkedIn. E o e-mail gisele.lucas@gmail.com. Obrigada. Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Tem. Peraí. Bom dia. Bom dia. Então, no começo você comentou que a parte de acessibilidade, ela não é só na etapa de desenvolvimento, né? Tem como você dar uma passada rapidinho, como que seria aí, como que funciona na prática essa aplicação nas outras etapas do processo? Sim. Obrigada. Então, nas outras etapas do processo, quando você, por exemplo, você vai fazer a parte de planejamento ali, na definição dos escopos, você já coloca quais os recursos que você vai usar, os requisitos não funcionais, vamos supor, quais vão ser os leitores de tela. Claro que tem estudos e coisa e tal, né? Você tem que fazer uma análise do que é o seu público, mas quais são os leitores de tela que você vai utilizar, qual é a ferramenta principal, o browser principal que você vai se basear também para poder garantir a acessibilidade, porque os browsers eles têm diferenciações, são pequenas, mas eles têm diferenciações como isso vai ser reportado para o cliente. Então, essa é uma fase de planejamento ali. E aí depois você tem, por exemplo, na prototipação, porque a acessibilidade aqui eu mostrei mais uma parte de desenvolvimento, mas você
você também tem questões sobre o conteúdo, como ele vai ser disposto, as cores, posicionamento daquele conteúdo. Um site muito carregado, ele não é acessível. Muito carregado, que eu falo, é com muitas informações. Então, você também, você poluído demais, né? Você reduz a acessibilidade dele, porque pessoas, por exemplo, com TDAH, vai dispersar mais rápido na sua aplicação. Então, tem essa etapa também. Aí, depois, na etapa de desenvolvimento, que tem várias coisas. Inclusive, nessa etapa também de prototipação, você pode definir algumas características como vai ser a navegação, quais os requisitos que você vai ter. E depois, no desenvolvimento, é o desenvolvimento mesmo, testes. Você pode... Tipo assim, você tem vários formatos, mas o teste de acessibilidade ele tem que ser incluído. Uma recomendação minha é que a acessibilidade ela seja inserida em todas as etapas do processo e no desenvolvimento ela não seja a última coisa a ser feita. Porque muitas das vezes a gente faz um recurso errado e aí no final a gente vai ter que refatorar a aplicação inteira ou aquela modificação que a gente fez inteira para poder conseguir inserir a acessibilidade ali. Aí nos testes e na implantação também acaba que tem a validação. Meio que isso. Mais alguém? Ah, tem uma pessoa ali. Bom dia. Bom dia. Tem alguma diferença no planejamento para um site que vai ser acessado, quando você planeja que esse site seja acessado por dispositivo móvel ou por dispositivo físico, um desktop, por exemplo, e um site que é feito para ser mais acessado via mobile? Tem alguma diferença no planejamento, no processo? Tipo assim, você tem diferenciações sim, mas por exemplo, esse dispositivo, esse acesso seria web mais em mobile? Então, a WCAG, a gente tem duas versões dela. A 2.0, ela só envolvia conceitos web. E agora a 2.1 ela envolve conceitos mobile e web, por causa dessas aplicações. Porque hoje a gente acessa muito mais, às vezes muito mais aplicações pelo celular, né, do que pelo computador, por exemplo. Então ela tem algumas definições, mas se for por browser, o browser ele já consegue interpretar e quando ele está em mobile, ele já transcreve para os formatos normais de acessibilidade que é usado no mobile. Então essa árvore de acessibilidade também é interpretada pela ferramenta de acessibilidade que tem no aplicativo. Então, se você usar da melhor forma, você vai... Se você usar, por exemplo, aplicar isso aqui que eu estou falando, vai funcionar tanto em web quanto em mobile. Algumas diferenciações que tem é mais em relação à responsividade e alguns elementos que no web ele se torna visível e em mobile agora ele passa a ser oculto. É só essa diferenciação. Mais alguém? Ah, tem uma pessoa aqui. Perdão. Oi. Deixa eu tirar aqui o negócio. Eu vi que você estava mostrando o caso lá dos modais e que tipo, você tem que ficar fazendo o loop do tab quando abre um modal. Eu nunca reparei aqui, por exemplo, quando você usa essas bibliotecas tipo Bootstrap, Bulma, etc. Se eles fazem esse switch do tab ou você tem que fazer isso manual, ou se você sabe se tem alguma outra biblioteca que faz isso já automaticamente, troca o tab index lá para isso. Eu não conheço nenhuma biblioteca que faça isso automaticamente. Tipo, pelo menos nas aplicações que eu já mexi, eu que tive que fazer essa modificação, esse controle. O Bootstrap, ele tem bastante recurso de acessibilidade. Ele é bem legal nisso. Só que tem que tomar um cuidado como você usa, porque alguns recursos dele acabam impactando na árvore de acessibilidade. Mas do controle do JavaScript, normalmente tem que ser. Se eu não me engano, o Bootstrap ele tenta fazer isso sim. Ele tenta fazer isso sim, mas ele não faz de uma forma eficiente. Acaba que você tem que modificar ele lá. Beleza? Bom, é isso, gente. Obrigada.